David tinha tudo o que alguém poderia desejar: dinheiro, poder e uma vida que parecia perfeita aos olhos do mundo. Mas, por trás das aparências, sentia-se cada vez mais vazio e sozinho, cercado apenas por pessoas interessadas em sua fortuna. Até que um dia decidiu abandonar tudo, disfarçando-se para experimentar uma vida simples, sem luxo ou privilégios. O que ele não esperava era encontrar Caroline, uma mulher capaz de mostrar que as coisas mais valiosas da vida não têm preço. Mas quando a verdade ameaçar vir à tona, David será obrigado a escolher entre sua riqueza ou o único amor verdadeiro que já conheceu. David observava o salão do restaurante, com suas paredes adornadas por obras de arte modernas e lustres de cristal pendendo do teto alto. A música suave de um pianista no canto dava o tom ideal para o jantar, mas tudo aquilo parecia apenas mais do mesmo. Luxo sem significado. Ele deu um gole no vinho, observando discretamente sua acompanhante da noite, uma modelo conhecida por estampar capas de revista e capas de revistas e sempre cercada pelo glamour. Porém, como tantas outras antes dela, David sabia que o interesse daquela mulher não era por ele, mas pelo que ele representava. Ela sorriu sedutoramente enquanto girava lentamente o vinho em sua taça. "Você deve ter iates incríveis", disse a modelo, inclinando-se para a frente com um sorriso perfeitamente ensaiado. "Quero muito conhecer o seu." David forçou um sorriso, mas a paciência estava claramente se esgotando dentro dele. "E se eu não tivesse iates?" perguntou, segurando firmemente seu olhar. "Você ainda estaria aqui comigo?" A modelo riu, desviando os olhos por um momento antes de encará-lo novamente. "É claro que sim", disse ela, tocando sua mão levemente. "Mas você tem iates, não tem?" David afastou sua mão delicadamente, disfarçando a frustração que ameaçava dominá-lo. Olhou para ela com uma intensidade que a deixou desconfortável por um instante. "Tenho, mais de um até. Mas me pergunto se isso realmente importa tanto." Ela franziu o senho levemente, claramente não esperando uma reação daquelas. "Eu só quis dizer que seria divertido, David. Você sabe como essas coisas são." Ele suspirou profundamente, afastando-se ligeiramente da mesa e cruzando os braços. Eu sei exatamente como essas coisas são." O silêncio desconfortável se instalou entre eles por alguns segundos, até ser interrompido por um garçom oferecendo sobremesa. David recusou educadamente, sentindo que já tivera o suficiente daquela encenação. Pagou a conta rapidamente e saiu do restaurante, a modelo ainda falando de eventos futuros que poderiam frequentar juntos. Sua voz se tornara um mero ruído ao fundo. Ao chegar em seu apartamento luxuoso, David caminhou lentamente pela enorme sala de estar, observando as grandes janelas que revelavam uma vista privilegiada da cidade iluminada. Tudo ali era impecável, feito para impressionar, mas nada daquilo preenchia o vazio que ele sentia dentro de si. Dinheiro nunca fora um problema. Sua fortuna era imensa, construída através de anos de trabalho incansável e decisões certeiras. Mas ele começava a questionar se o preço pago havia valido a pena. Enquanto olhava a cidade brilhando abaixo, David se deu conta de que estava cercado por pessoas que valorizavam mais sua carteira do que sua personalidade. Pessoas que mediam seu valor pelo tamanho do seu patrimônio, não pela grandeza do seu caráter. Ele se sentia profundamente solitário em meio a tanta riqueza e sucesso aparente. O vazio, que antes parecia pequeno, tornara-se insuportável. Naquela noite, David tomou uma decisão. Precisava mudar radicalmente sua vida. Ele queria experimentar um mundo onde ninguém soubesse quem ele era ou quanto dinheiro tinha, onde pudesse encontrar alguém que visse o homem por trás do bilionário, alguém que valorizasse algo além do seu dinheiro e status. Ele pegou seu celular, mandando uma mensagem curta para seu assistente.
Cancele tudo pelos próximos meses. Não quero que ninguém me procure. Sabia que era uma decisão extrema, mas era exatamente disso que ele precisava. Estava decidido a descobrir como era viver sem que sua fortuna fosse sua identidade principal. David foi até seu closet gigante, selecionando as roupas mais simples que possuía, peças discretas que nunca usara em público. Colocou tudo numa pequena mala, deixando para trás seu relógio caro e outros itens que denunciariam seu status social. Sentiu um frio na barriga ao perceber que, pela primeira vez, estava prestes a se lançar em uma realidade totalmente desconhecida. Ao sair do prédio naquela madrugada, sem motorista particular nem segurança, David percebeu algo estranho. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente livre. Sabia que aquela jornada não seria fácil e que haveria dificuldades pelo caminho. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava animado com algo genuinamente novo. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas da cidade, David prometeu a si mesmo que, custasse o que custasse, encontraria algo real. Ele sabia que sua riqueza sempre estaria à sua espera, mas naquele momento, tudo o que desejava era preencher o vazio que nem todo o dinheiro do mundo havia conseguido ocupar. David acordou com o som insistente de um alarme barato, tocando estridente ao lado da cama. Ainda meio atordoado, levantou-se e esbarrou em uma cadeira apertada entre a cama e a parede. Olhou ao redor e, por um instante, estranhou aquele pequeno apartamento modesto. Não havia as janelas amplas de vidro, nem o quarto espaçoso ao qual estava acostumado. Agora, ele estava cercado por paredes apertadas, uma cama pequena e uma cozinha improvisada num canto. Ele se aproximou da pia, lavando o rosto com água fria, enquanto olhava para seu reflexo num espelho minúsculo acima dela. Estava quase irreconhecível, vestindo roupas simples, o cabelo despenteado e olhos cansados. David respirou fundo, repetindo mentalmente que havia escolhido aquilo para si mesmo. Era hora de encarar sua nova realidade. Sem carros de luxo à sua disposição, David caminhou até o ponto de ônibus mais próximo. Sentiu-se deslocado e levemente desconfortável, enquanto esperava junto a outros trabalhadores, que pareciam saber exatamente para onde ir e o que fazer. Para ele, aquele mundo era completamente desconhecido. O ônibus chegou abarrotado de gente. David precisou se espremer entre corpos cansados, agarrando-se precariamente a uma barra de metal acima da cabeça. Nunca em sua vida imaginou que enfrentaria algo assim, tão diferente das viagens de primeira classe ou do conforto de suas limusines. Porém, mesmo com o desconforto, uma parte dele sentia um estranho prazer naquilo tudo. Era real, cru e autêntico. Ao chegar ao centro da cidade, desceu do ônibus com certo alívio. Precisava urgentemente de um café. Entrou numa pequena cafeteria de bairro, simples e movimentada, e esperou sua vez na fila enquanto observava discretamente ao redor. As pessoas conversavam animadas, discutiam notícias locais, e nenhuma delas lhe dirigia mais do que um breve olhar. Pela primeira vez em anos, era invisível. Quando finalmente chegou sua vez, David pediu um café simples e barato. Ao virar-se distraidamente, acabou esbarrando em alguém que vinha rapidamente na direção oposta, derramando café quente na própria roupa. "Ah, não! Ótimo! Agora meu único suéter está arruinado!" resmungou ele, tentando limpar a mancha escura. "Boa notícia!" disse uma voz feminina com um tom divertido. "Café seco dá um ótimo perfume." David ergueu o olhar e se viu diante de uma jovem mulher sorridente, com olhos castanhos brilhantes e um sorriso acolhedor. "Isso é um elogio ou um jeito educado de dizer que estou fedendo?" respondeu ele, sentindo-se instantaneamente desarmado pela presença dela. "Talvez os dois", respondeu ela, dando uma risada sincera e divertida que iluminou todo o rosto.
A mulher pegou rapidamente um pano atrás do balcão e entregou a David, ajudando-o a secar a mancha. Obrigado, disse ele timidamente. Sou meio desastrado às vezes. Percebi, respondeu ela ainda sorrindo. Primeira vez aqui? Dá para notar tanto assim? Ele perguntou com um leve constrangimento. Sim, afirmou ela com um tom brincalhão. Você parece meio perdido. Mas não se preocupe, o café é ótimo, apesar de perigoso. David riu suavemente, sentindo-se à vontade pela primeira vez desde que começara sua nova vida. Sou Caroline, apresentou-se ela, estendendo-lhe a mão. E trabalho aqui, caso não tenha percebido. Ele apertou a mão dela suavemente, sentindo uma estranha sensação de conforto. David, e sim, percebi quando você saiu correndo com a bandeja cheia em direção a mim. Caroline sorriu, balançando a cabeça. Ei, eu estava com pressa, e você claramente estava distraído. Digamos que a culpa é dividida. David ergueu uma sobrancelha, fingindo indignação. Eu discordo, mas estou disposto a aceitar esse acordo. Eles trocaram outro sorriso descontraído, e David percebeu o quanto estava gostando daquela conversa simples e espontânea. Era diferente das conversas calculadas que estava acostumado a ter em seu mundo anterior. Ali não havia interesses ocultos ou intenções por trás de cada palavra. Apenas dois desconhecidos trocando uma conversa agradável. Bem, David, disse Caroline, afastando-se levemente para voltar ao trabalho. Espero te ver por aqui mais vezes. Prometo que da próxima vez não derrubo café em você. Ele sorriu genuinamente, sentindo-se acolhido naquele espaço modesto. Vou cobrar essa promessa. Enquanto saía do café, David percebeu que havia algo diferente dentro dele. Não era mais apenas o bilionário tentando se encaixar num mundo estranho. Agora ele era alguém que havia acabado de ter uma conversa real, sem barreiras ou máscaras. Algo naquele breve encontro com Caroline havia despertado nele uma curiosidade que ele não sentia há anos. Caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, ele sorriu sozinho, com a sensação de que talvez houvesse algo de extraordinário naquela vida simples. Pela primeira vez, o desconforto inicial deu lugar a uma leveza inesperada, uma sensação que nem toda a sua fortuna havia conseguido comprar. Desde aquele incidente no café, David começou a frequentar o local quase diariamente. Não era apenas o café simples e bem feito que o atraía, mas principalmente a presença calorosa de Caroline. Aos poucos, algo inesperado se formava entre eles. Uma conexão verdadeira, sem nenhum interesse escondido ou expectativa ligada à riqueza dele. Uma tarde, enquanto Caroline preparava um cappuccino atrás do balcão, David a observava discretamente de uma mesa no canto. Ela tinha um jeito leve e espontâneo de lidar com os clientes, fazendo todos se sentirem especiais. Aquilo mexia profundamente com ele, que estava acostumado com relações superficiais e conversas ensaiadas. Está gostando do espetáculo? Perguntou Caroline com um sorriso brincalhão, aproximando-se com o café em mãos. David percebeu que tinha sido pego olhando fixamente e sentiu o rosto esquentar, mas decidiu levar aquilo na brincadeira. Definitivamente, principalmente quando você tenta não derramar o café nas pessoas, respondeu ele, sorrindo de volta. Muito engraçado. Acho que você nunca vai esquecer disso, né? Ela revirou os olhos, rindo enquanto sentava-se brevemente na cadeira em frente a ele. Nunca. Foi traumático, brincou David. Depois de um instante perguntou, algum plano interessante para hoje? Caroline pensou por um segundo e seu olhar se iluminou com uma ideia repentina. Sim, na verdade. Hoje à noite tem um evento beneficente da comunidade. Nada luxuoso, mas seria ótimo se você viesse comigo. David hesitou, mas percebeu que aquela era uma oportunidade única de conhecer melhor a realidade dela e de sair completamente de sua zona de conforto. Eu adoraria, respondeu com sinceridade, sentindo uma estranha ansiedade tomar conta dele. Naquela noite, David encontrou Caroline na entrada do pequeno salão comunitário.
O lugar era simples, decorado modestamente com luzes e flores artesanais. Havia muitas pessoas conversando animadamente, rindo e trabalhando juntas, preparando alimentos e organizando doações para famílias necessitadas. David observava tudo em silêncio, fascinado pela genuína bondade presente em cada gesto. Aquilo era algo completamente novo para ele. Incrível, não é? Perguntou Caroline, notando seu olhar atento. Muito. Essas pessoas, elas não têm muito, mas parecem tão felizes e dispostas a dar o que têm aos outros, disse ele pensativo. Caroline assentiu, sorrindo com orgulho daquela realidade que conhecia tão bem. Muitas vezes quem tem menos é quem mais compartilha. Eles entendem que ajudar o próximo é o que realmente nos faz ricos. David sentiu aquelas palavras ecoarem profundamente dentro dele. Nunca havia considerado a riqueza daquela forma. Mais tarde, naquela mesma noite, Caroline o chamou para ajudá-la na cozinha improvisada do evento. Pela primeira vez na vida, David tentou cozinhar algo além de café instantâneo, encarando as panelas, utensílios e ingredientes com evidente desconcerto. "Você tem certeza que precisa da minha ajuda?" perguntou ele, observando Caroline habilmente cortando legumes. "Absoluta", respondeu ela divertida. "Todo mundo precisa começar por algum lugar. Pode cortar essas cenouras?" David pegou uma faca e começou a cortar lentamente, de maneira meticulosa. Caroline parou para observá-lo e começou a rir. "Nossa, nunca achei que cozinhar fosse tão complicado", reclamou ele. "Complicado? Você só cortou cenouras", provocou ela, rindo ainda mais. "Exatamente. Isso é um trabalho de precisão", respondeu ele com falsa indignação. "Você me mata de rir", disse ela, enxugando uma lágrima divertida do canto do olho. Enquanto cozinhavam juntos, David percebeu algo inesperado. Pela primeira vez em anos, ele não estava preocupado com nada além daquele momento. Não havia negócios multimilionários, não havia aparências a manter, não havia qualquer máscara. Só havia ele, Caroline, e aquela simplicidade deliciosa que preenchia cada instante. No fim da noite, eles se sentaram lado a lado, exaustos, mas felizes. Caroline olhou para ele com um sorriso carinhoso, claramente impressionada com a disposição dele em ajudar e se integrar àquele ambiente tão diferente do que ela imaginava ser seu costume. "Obrigada por vir hoje", disse ela suavemente. "Você fez toda a diferença aqui." David sorriu sinceramente, sentindo uma sensação indescritível de felicidade e realização. "Eu é que tenho que te agradecer. Você me mostrou algo que eu nem sabia que estava perdendo." Caroline o observou com curiosidade. "E o que seria?" Ele olhou para ela, refletindo sobre tudo o que havia sentido naquela noite. Que as coisas mais valiosas da vida são aquelas que não têm preço. Eu nunca me senti tão leve e realizado quanto me sinto agora, aqui, ao seu lado. Ela sorriu de forma doce e sincera, tocando sua mão delicadamente. "Fico feliz em ouvir isso." Quando finalmente se despediram naquela noite, David voltou para seu pequeno apartamento com um sorriso largo no rosto. Pela primeira vez, o vazio que sempre o acompanhava parecia menor, quase inexistente. Sentia-se verdadeiramente feliz, como nunca antes havia experimentado. E enquanto caminhava sozinho pelas ruas calmas e silenciosas da cidade, ele percebeu que estava vivendo algo muito mais valioso que toda a sua fortuna acumulada ao longo dos anos. Estava descobrindo quem ele realmente era. E o melhor de tudo era que Caroline estava ao seu lado nessa jornada, mesmo sem saber exatamente quem ele fora um dia. Naquela noite, David adormeceu com a certeza absoluta de que havia encontrado algo realmente especial. Algo pelo qual valia a pena lutar. À medida que os dias passavam, David e Caroline se aproximavam ainda mais. O que começara como uma amizade leve e casual, agora ganhava profundidade,
Sentimentos reais se formando rapidamente. Eles passavam cada vez mais tempo juntos, compartilhando pequenas alegrias, conversas sinceras e momentos de silêncio confortáveis. Mas enquanto a relação crescia, também crescia a luta interna de David. A culpa de manter sua verdadeira identidade em segredo começava a pesar em sua consciência. Numa tarde fria e chuvosa, David chegou ao café e percebeu imediatamente algo diferente no olhar de Caroline. Ela não tinha aquele sorriso caloroso de sempre. Havia preocupação em seus olhos, algo que ela parecia lutar para esconder. "Está tudo bem?" perguntou David, sentando-se diante dela. Caroline respirou fundo, desviando o olhar para a janela molhada pela chuva que caía lá fora. "Meu irmão, Lucas", começou ela com a voz baixa, quase inaudível. "Ele precisa de uma cirurgia urgente, mas não temos dinheiro suficiente." David sentiu o coração apertar-se ao ver a expressão angustiada dela. Pela primeira vez, desde que se conheceram, percebeu o quanto ela era vulnerável por trás daquela personalidade alegre e otimista. Sentiu um impulso imediato de ajudá-la. Sabia que poderia resolver o problema num instante se revelasse quem realmente era. Mas isso significaria expor toda a mentira em que vivera desde que decidiu mudar de vida. Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Eu sinto muito, Caroline. Eu nem sei o que dizer." Ela balançou lentamente a cabeça, os olhos fixos em um ponto distante, como se buscasse uma solução que não existia. "Se eu tivesse mais dinheiro, poderia resolver isso agora", disse ela num tom de profunda tristeza, quase falando consigo mesma. David sentiu-se ainda mais culpado. Ele podia resolver aquele problema imediatamente, bastaria uma ligação rápida para liberar o dinheiro. Mas fazer isso significava revelar seu segredo, arriscar tudo o que havia construído com Caroline até agora. Ele nunca se sentiu tão dividido em toda a sua vida. "Às vezes, a vida coloca desafios para testar nossa força", disse David lentamente, tentando confortá-la sem entregar seu segredo. Caroline ergueu os olhos, encarando-o com uma expressão dolorida e cheia de dúvida. "E se for só para nos quebrar?" respondeu ela, a voz embargada. "E se não for teste nenhum, apenas sofrimento?" David sentiu uma pontada profunda no peito, lutando contra o desejo quase insuportável de contar-lhe a verdade naquele instante. Mas a inseguridade o dominava, o medo de perdê-la se ela descobrisse que ele mentiu desde o início. Ainda assim, ele sabia que precisava fazer algo. Não poderia simplesmente ignorar aquele sofrimento que claramente a consumia. "Caroline, você não está sozinha nisso", disse ele, tocando suavemente sua mão por sobre a mesa. "Nós vamos encontrar um jeito de resolver." Ela suspirou, apertando a mão dele com força, agradecida por seu apoio, ainda que desconhecesse a verdadeira dimensão da ajuda que ele poderia dar. Naquela noite, sozinho em seu pequeno apartamento, David não conseguia dormir. A angústia de ver Caroline sofrer, sem poder ajudá-la, o consumia lentamente. Ele sabia que era capaz de resolver tudo em um instante, mas se fizesse isso abertamente, colocaria em risco a confiança que haviam construído juntos. Depois de horas de tormento mental, David tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente assistir enquanto Caroline sofria. Decidiu ajudar anonimamente, sem que ninguém soubesse. Era o mínimo que poderia fazer, sem revelar seu segredo. Sabia que aquilo não eliminaria completamente a culpa que sentia, mas pelo menos poderia aliviar o sofrimento dela. No dia seguinte, David foi ao hospital discretamente e pagou anonimamente o valor integral da cirurgia de Lucas. A sensação de alívio e satisfação foi instantânea, ainda que parcial. Sabia que havia feito certo, mas sabia também que a mentira continuava presente, pairando como uma sombra constante entre ele e Caroline. Quando chegou ao café naquela tarde, encontrou Caroline emocionada, os olhos vermelhos e úmidos de chorar, mas com um sorriso trêmulo nos lábios. "É um milagre, David."
exclamou ela assim que ele entrou.